Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos já ouviram a voz do Senhor nesse lugar, nessa noite? Deus está falando conosco desde o início deste culto. Através dos louvores, das oportunidades, Deus fala conosco neste lugar, porque Ele se faz presente em nosso meio, aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. O Senhor ministrou essa palavra em meu coração. Eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós. Mas eu serei bem simples e breve na mensagem de hoje. Por isso eu peço que você dobre a sua atenção e saiba que o Senhor ainda quer falar com você nessa noite, amém? Lucas capítulo 5, todos acharam? Glórias a Deus. Diga para o seu irmão assim, que bom que você veio. Olhe para ele e diga, que bom que você está aqui nessa noite. Aleluias. Deus está falando conosco aqui. Lucas capítulo 5, todos acharam? A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes, uma grande quantidade, que rompiam-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão a Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Amém? Pode tomar o assento. Abra o seu coração. Aqui você tem liberdade para adorar, para louvar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra aqui nós já conhecemos. Quantos de nós já não ouvimos algum pregador falar a respeito dessa passagem? Da pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Aqui Jesus ele está ministrando a palavra a multidões. Jesus está pregando o evangelho do reino, curando muitas pessoas. Está ali introduzindo o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus aos povos. E aqui a gente vai entender que a fama de Jesus já era bem percorrida entre o povo. Muitos já conheciam o poder do evangelho de Cristo. Porque, como já disse essa passagem, a Bíblia está dizendo aqui que uma multidão cercava Jesus. Jesus aqui ainda estava formando os discípulos. No título dessa passagem diz: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Jesus ainda estava formando os seus discípulos, pregando a palavra e mostrando o poder do reino de Deus e o poder do evangelho de Cristo. Jesus ainda está formando discípulos, mas o evangelho já é conhecido entre muitas pessoas. Uma multidão está ouvindo a pregação do evangelho. Como diz a palavra aqui no início do texto, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Aqui já havia uma multidão ouvindo a palavra de Deus. E o que nos chama a atenção é que essa multidão não está aqui por causa dos milagres. Essa multidão não está aqui por causa dos feitos que Jesus faz através do seu poder.
Mas essa multidão está aqui para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nessa noite, já foi dito aqui nesse altar, que a palavra de Deus é a bússola, é a direção para as nossas vidas. Como é bom ver o poder, o milagre, o agir de Deus. Como é bom ver os milagres e os feitos de Jesus através do seu poder. Mas o maior poder de todos ainda é a palavra de Deus. Por isso, nesta noite, eu quero te lembrar, eu quero te exortar, eu quero te fazer despertar para esta palavra. Porque a palavra de Deus permanece sendo a direção para a nossa vida. Aleluia. O sentido primordial do Evangelho de Cristo é a palavra. Há quem diga por aí que o sentido primordial do Evangelho é o amor. Isso aí é um ensinamento. É uma teologia aí para os novos agora convertidos. É uma teologia que está se formando aí que o Evangelho de Cristo é o amor. Se fosse só o amor, Jesus não exortava, o Senhor não permitia. Muitas das vezes os seus filhos entrarem em momentos de dificuldade para entender o que é o sentido da palavra. O sentido do Evangelho de Cristo é a palavra de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer mais uma vez, fique sempre com a palavra de Deus. Mesmo que seja ministrada de uma maneira simples, mesmo que seja de uma maneira errônea de se dizer, mesmo que seja de uma maneira bem simples, mas se for a palavra de Deus, permaneça com ela. Uma multidão estava aqui para ouvir a palavra de Deus, e isso é maravilhoso, porque ainda existe gente que quer ouvir a palavra de Deus. Nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Nessa noite, eu venho com uma palavra do céu para a tua vida e te dizer, continue ouvindo a palavra de Deus, porque é direção para a tua vida, é caminho, é lâmpada para os teus pés, é direção para a tua história. A multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava próximo ao lago de Genezaré. E ele avistou 2 barcos que estavam à beira da praia do lago. E viu também os pescadores descendo do barco e lavando as suas redes. Irmãos, olha para você ver que interessante, que Jesus sendo apertado pela multidão, uma multidão que o oprimia, porque queria mais e mais da palavra de Deus. Jesus, diante dessa situação, ele observa, e eu não sei se na sua Bíblia, mas na minha, faz aqui bem frisado que Jesus viu, e diz assim, e viu, em letra maiúscula, estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores descendo do barco, lavavam suas redes. É interessante isso aqui, que o texto deixa bem frisado para nós, que Jesus viu 2 barcos à beira da praia. Isso aqui é interessante, irmãos, e cada versículo e cada detalhe da palavra de Deus é um ensinamento para a nossa vida. Jesus viu esses barcos à beira da praia. Esses barcos eram de quem? Desses pescadores, a qual um deles era Simão Pedro. E o barco à beira da praia, e os pescadores descendo deste barco, ou saindo, desembarcando, depois de voltar do mar, estavam lavando as suas redes. É interessante que o texto não diz que somente Jesus viu os barcos, mas viu o que os pescadores estavam fazendo. O que eu quero te dizer nessa noite, que Jesus, ele viu, ele vê, ele está vendo. Aquele barco que estava à beira da margem da praia, aquele barco tinha um dono. Era daqueles pescadores, e um deles, Simão Pedro. Aquele barco era a vida de Pedro. Aquele barco era a vida que Simão Pedro levava, porque era pescador, ele vivia daquilo, trazia o sustento para sua casa daquilo.
Passava o maior tempo da sua vida naquilo. Ou seja, o barco era a vida de Pedro. E aqui Jesus está avistando o barco da vida de Pedro. E o que eu quero te dizer nessa noite é que Jesus, ele está vendo o barco da sua vida. Jesus, ele está vendo o barco da tua história. Jesus, ele está vendo o barco da tua casa, do teu emprego, da tua empresa, do teu trabalho, da tua família. Jesus, ele está vendo o barco da tua vida. Aleluias. A Bíblia diz que Jesus viu esses dois barcos. E os discípulos desembarcando, descendo e lavando as suas redes. Aleluias. Quando Jesus vê eles desembarcando, deixando o barco e lavando as suas redes, isso aqui já traz para nós um ensinamento. Já dá-se a entender que eles estavam voltando de uma pescaria, da qual não teve nenhum resultado. Porque quando eles estão lavando as suas redes, lavar a rede para o pescador significa guardar a ferramenta. Para os homens aqui vão entender, vai saber que é limpar a ferramenta para guardar. Isso significa que você já não vai usar mais. Isso significa que você está guardando a ferramenta. Simão e os pescadores estavam lavando as redes, porque significava que eles já não iam usar mais aquela rede. Talvez não mais naquele dia, talvez numa próxima. Porque o significado também de lavar as redes simboliza preparar para uma próxima vez, preparar para uma próxima pesca. Mas eles estavam lavando as suas redes, e algumas versões, alguns textos dizem que eles lavavam e consertavam as suas redes. O que isso significa? Jesus vendo isso aqui, é que os pescadores estão guardando as suas ferramentas. Por quê? Porque nada pescaram, nada apanharam. Provavelmente eles estavam entristecidos, frustrados, porque nada conseguiram com aquela pesca. Jesus está vendo a situação do seu barco. Jesus está vendo você desembarcar, querendo descer desse barco. Jesus está vendo também você lavando as redes. Jesus está vendo você querendo guardar essas redes, sendo que essas redes é a ferramenta que você tem para poder trazer o sustento, a direção e o milagre que Deus tem para a tua vida. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor começa a tomar outra direção. A gente imagina uma coisa. Jesus colocou uma ferramenta na tua mão. Jesus colocou na tua mão um instrumento. E por que você está querendo guardar? E por que você está limpando para poder guardar e não usar mais? Por que você está querendo agora paralisar esse barco, desembarcar e deixar tudo agora parado? Jesus está vendo você lavando as redes. Aleluias. E viu que eles desceram do barco e lavavam suas redes. E Jesus então, se aproximando, a Bíblia diz que Jesus entrando em um daqueles barcos, que era o de Simão. Jesus entrou justamente no barco de Simão, que havia tentado, que havia se frustrado. Você já percebeu que Jesus ele só entra, ele só chega quando para você já não tem mais jeito? Você já percebeu que Jesus sempre chega quando para você tudo está acabado? Quando a frustração chega? Quando para você não tem mais solução? Quando você está a ponto de lavar as mãos e deixar a ferramenta? Já percebeu que Jesus sempre chega nesses momentos? Eu nunca vi Jesus chegar quando está tudo bem, quando você está caminhando, está dando tudo certo. Eu nunca vi Jesus chegar dessa maneira. Eu sempre vi Jesus chegar quando a situação era impossível, quando já não tinha mais saída, quando já não tinha mais jeito. Eu sempre vi Jesus chegar nesses momentos. Jesus está falando com pessoas aqui nessa noite,
que Ele está chegando nesse momento em que você está lavando as redes. É frustrante, né? Você tentar de todas as formas e muitas das vezes não conseguir. É frustrante, né? Você fazer de tudo e muitas das vezes não ter um reconhecimento, né? É frustrante, né? Você fazer a obra do Senhor e muitas das vezes não receber na hora uma recompensa. É frustrante, né? Você tentar a noite inteira, o tempo todo, você tentar de todas as formas e ainda não ter resultado. É frustrante, né? Mas eu quero te dizer que Jesus está vendo o barco da tua vida. Jesus está vendo a situação da tua história. Jesus está vendo a situação da tua casa. Ele está vendo. E Jesus, então, se aproximando deles, a Bíblia logo diz que Jesus entrando no barco. Mas eu imagino que Jesus pediu para entrar naquele barco. E entrando naquele barco que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. É interessante que Jesus entrou no barco que era de Simão. Aleluias. Justamente no barco de Simão. Não poderia ser um outro barco. Simão, futuramente a gente vai ver que ele reconhece que ele não merece a presença de Jesus naquele barco. Só que em João, capítulo 15, versículo 16, a Bíblia nos diz assim, Jesus nos diz, que não foi vós que me escolheste a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós, para que eis e deis frutos. Foi o Senhor que te escolheu. Não foi você que escolheu hoje estar aqui, não foi você que escolheu que Jesus entrasse no seu barco, não foi você que pediu, Jesus entra no meu barco, foi Jesus que escolheu entrar no seu barco, porque Ele viu e está vendo o barco da tua vida, porque Ele viu e está vendo o barco da tua história, aleluias. Oh, glórias a Deus. E Jesus entrando no barco que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. O que Jesus pediu para Simão? Que afastasse um pouco da terra. Jesus pediu para Simão que afastasse um pouco da terra. Sabe que alguém já começa a entender isso aqui? Que afastasse um pouco da terra. Jesus estava pedindo para Simão se retirar um pouco da terra, para começar a entrar em outro nível. E se retirar um pouco desse natural da terra, a sair um pouco desse lugar da terra, a deixar um pouquinho as coisas da terra, a se afastar um pouquinho das coisas da terra para começar a viver as coisas do céu, para começar a vivenciar as coisas da glória. Jesus estava dizendo para Simão, Simão, afaste um pouquinho da terra. Entendo que Jesus está falando com você nessa noite. Se retira um pouco das coisas da terra e comece a se ligar um pouco nas coisas do reino, porque eu te escolhi e não foi para ficar desse jeito não, foi para você viver uma novidade de vida, foi para você entender que as coisas do reino é maior, que as coisas da glória é maior para a tua vida, aleluias, oh glórias a Deus. Jesus pediu para Simão, afasta um pouco da terra. Sabe o que significa afastar um pouco da terra? Tirar o barco um pouco da terra? É já colocar o barco ali entre as águas. E quando você sai da terra, você começa a deixar um pouco daquilo que você chama de firmeza. Daquilo que você tem como a sua base. Você saiu um pouco dessa situação que você vive de estabilidade para poder viver. Para poder viver agora pela fé. Porque quando você está dentro de um barco, você já não tem mais a firmeza que você tem na terra. Você já começa a navegar e entender que agora você está sobre um nível que você depende da fé.
Jesus está te convidando a entrar no nível agora fora da terra. Fora um pouco dessa situação que você tem de base, firmeza, de instabilidade. Jesus está convidando você a entrar nessas águas da fé. Jesus está te convidando a entrar e navegar no oceano do Espírito. Jesus está te convidando a entrar nessas águas e conhecer agora que quem governa é Ele, porque nas águas, no barco, é Ele quem está no comando. Quando você está na terra, você é quem domina, é você quem faz, é você quem comanda, é você que sabe o que está fazendo, é você quem decide. Mas quando você entra no barco com Ele, você vai entender que é Ele quem manda, é Ele quem direciona. Se o mar está alto, se o mar está baixo, é Ele quem está no controle. Jesus está te convidando a viver agora um novo nível, uma nova direção na presença do Espírito de Deus. Oh, glórias a Deus. Afaste um pouco da terra. E ele, afastando um pouco da terra, começou a ministrar. A Bíblia diz que Jesus, de dentro do barco, ensinava a multidão. E ao mesmo tempo, Simão aprendia com Jesus. Sabe o que eu entendo? Que Jesus, ele ensina a multidão. Firmeza é para a multidão. Agora, a instabilidade, viver pela fé, isso aqui é para poucos. É para quem tem intimidade. É para quem está próximo dele. É para quem tem ele dentro do barco. Aleluias. Jesus está ensinando a multidão e ao mesmo tempo Simão está aprendendo. Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele trata com os de fora, ele também trata com os de dentro. Ao mesmo tempo que ele fala com os de fora, ele também fala com os que estão dentro do barco. O ensinamento é igual, só que para viver o sobrenatural é para poucos. Você quer ficar entre a multidão à margem da praia ou você quer entrar dentro desse barco? Jesus está te convidando a retirar esse barco da margem. Jesus está te convidando a entrar agora nessas águas e afastar um pouquinho da terra. Comece a se afastar um pouco da terra para você começar a entender o que o Senhor tem para fazer na tua vida. Comece a afastar um pouquinho da terra para você começar a entender o que o Senhor quer fazer na tua vida. Você está muito seguro aí na terra, você está muito seguro do jeito que você está muito estável, está muito favorável. Jesus está te convidando a entrar nesse barco e entrar nessas águas e entender o que é estar na direção dele. E ensinava a multidão de dentro do barco. E quando Jesus acabou de falar a Simão, acabou de ensinar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha para você ver Jesus levando Simão para um outro nível. Porque assim, começa com pouco e depois você vai entrando numa profundidade maior. Primeiro afastou um pouquinho da terra, agora Jesus está dizendo para Simão: faze-te mar alto, vai para o meio do mar. Vamos agora para o local da frustração. Aleluias, oh glória a Deus. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Fazer ao mar alto é ir a um nível mais profundo. Aí, além, a sair agora da segurança total e entrar de uma vez por todas nesse mar, neste oceano. Você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui hoje? Você está entendendo que Jesus, ele entrou no barco da sua vida e não é para você ficar da mesma maneira? Jesus entrou no seu barco da sua vida, Jesus entrou nesse momento de frustração, Jesus não entrou nesse momento onde você estava lavando as redes, não é para você desistir não, é para você ir para um nível maior, para um nível de mais profundidade. Jesus está te convidando a conhecê-lo melhor, não é para você ficar da maneira que está, aleluias. Oh, glórias a Deus.
Jesus estava convidando ele a ir ao mar alto agora, para o local onde agora somente eles estariam. Um local agora de intimidade. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Porque o lugar da multidão é na terra. O lugar de estabilidade, o lugar de firmeza é na terra para a multidão. Agora, para aqueles que querem uma intimidade, são para poucos. E Jesus está convidando você a entrar nesse nível de intimidade. Você é escolhido do Senhor para viver algo diferente, para viver algo sobrenatural. Não aceite ficar da mesma maneira. Não aceite viver da mesma maneira na presença do Senhor. A frustração não é para te matar, essa dor não é para te matar, é isso que você tem vivido, não é para te destruir, não é para você lavar as redes, jogar a ferramenta, é para você viver algo sobrenatural. Jesus quer que você desça, quer que você entre neste mar e conheça o poder dele na tua vida. Oh, glórias a Deus. São 9h e eu tenho que encaminhar para encerrar. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus estava mandando ele fazer aquilo que ele já estava desistindo, ou deixando. Ele estava deixando as suas redes, as suas ferramentas de lado. Mas Jesus estava ordenando ele a pegar as ferramentas, fazer o mar alto e lançar as redes. Jesus estava mandando ele pegar essa ferramenta e tentar de novo. Jesus estava mandando ele pegar agora esse instrumento de trabalho e lançar de novo. Mas, Senhor, temos trabalhado a noite inteira e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra. Sabe o que Simão estava entendendo aqui? Que a palavra de Deus tem poder. Porque primeiro ele vivenciou uma multidão seguindo Jesus. Depois ele viu o poder da palavra de dentro do barco. Ele viu a autoridade que Jesus ensinava. E ele viu que quando Jesus ele fala, ele não mente. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele falou continua de pé. Aquilo que ele falou permanece de pé. Então não é para lavar a rede, não é para jogar a ferramenta de lado. É para continuar, porque a palavra liberada vai acontecer. O que o Senhor disse para você vai acontecer. Jesus estava mandando ele pegar essas ferramentas agora e tentar de novo. Ao mar alto, num lugar profundo, para pescar. Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando ele diz que nós temos trabalhado a noite toda, ele está falando do esforço que ele teve, do trabalho que ele teve. Ele está falando da experiência dele, porque ele diz assim, tentamos a noite toda. Ele está falando do tempo que ele tentou. Ele está falando do tempo que ele tem tentado fazer isso. A noite toda eu tentei, mas nada apanhamos. E para quem é pescador aqui sabe que o melhor horário para pescar é à noite. Melhor horário para conseguir apanhar uma boa pescaria à noite. E que aquilo que ele estava dizendo temos trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Ele falou do seu esforço, das suas tentativas e do tempo que ele passou tentando. A noite toda, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu não sei quantas vezes você tentou. Eu não sei quantas vezes você se esforçou. Até aqui você se esforçou, se machucou, se feriu e nada apanhou. Mas eu quero te convidar sobre a palavra de Deus hoje. Tenta de novo. Vai de novo. Faz de novo. Insiste de novo. Porque agora vai ser diferente. Sabe por quê? Porque você tentou do seu jeito. Porque você fez da maneira que você queria.
Porque você foi e fez com as tuas mãos, com o seu esforço. Só que agora, quem está no barco e no comando é Jesus. E Ele está dizendo para você, pegue a ferramenta que eu te dei e tenta de novo. E faz de novo. E vai de novo. Faz de novo. Não é para abandonar, é para ir de novo. Porque eu tentei a noite toda, Senhor. Eu nada apanhei a noite inteira. Mas sobre a tua palavra eu irei. Faz como Pedro. Eu tomo posse dessa palavra e eu vou tentar de novo. Aleluia. Oh, glórias a Deus, eu vou ter que encerrar. Sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, assim como o Senhor disse, como o Senhor direcionou, como o Senhor ensina. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Oh, glórias a Deus. Aleluias. E fazendo assim como o Senhor ensinou, fazendo assim como o Senhor ordenou, colheram uma grande quantidade de peixe. Tem hora que eu vou lendo assim, eu fico pensando, falo, colheram? Eu nunca vi colher peixe. Colher vem do mesmo sentido de colheita, de colher. E o que a gente aprende na palavra de Deus, no Evangelho, ou até mesmo com aí fora os ensinamentos, é que a gente só colhe aquilo que a gente planta. A Bíblia está dizendo que eles colheram uma grande quantidade de peixe. Se fosse pescaram uma grande quantidade de peixe, tudo bem, mas colheram. Eles estavam colhendo. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Que vem uma colheita com a obediência à palavra de Deus. E a colheita não é somente naquilo que nós imaginamos, pode ser em vários sentidos. Eles colheram peixes, e peixes se pesca, não se colhe. Então o que isso significa é que, fazendo assim, conforme a palavra de Deus, eles colheram uma grande quantidade de peixes. De modo que as redes se rompiam. Você está achando que essa ferramenta sua, ela não serve para nada? Você vai ver o quanto o Senhor vai usar você com essa ferramenta aí que Ele te entregou. Oh, glórias a Deus. E colheram grande quantidade de peixes, de modo que lhes se rompiam as redes. E fizeram um sinal para os outros companheiros, que o ajudasse. E encheram ambos os barcos, de modo que quase iam a pique. A colheita foi tão grande que tiveram que dividir com os colegas, com os irmãos, com os próximos. O que o Senhor faz para você não é só para você, é para outros também. O que o Senhor está fazendo na tua vida é para que outros recebam também. Aonde você foi frustrado, o Senhor vai te usar e vai fazer um reboliço, vai fazer algo tão grande que outras pessoas vão vivenciar isso também. Que outras pessoas vão desfrutar disso também. Essa colheita que o Senhor envia para a tua vida, através da obediência, é para você e para outros também. Eu vou encerrar. E a Bíblia diz que, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Ele vendo o poder de Deus, ele vendo o que o Senhor fez na vida dele, reconhecendo a autoridade, o domínio do Senhor sobre todas as coisas, ele se prostrou e reconheceu a soberania de Deus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Ausenta-te de mim. Jesus está dizendo: segue-me, vem. E ele está dizendo: ausenta-te. Porque se tem uma coisa que a presença de Deus nos faz, é reconhecer que somos pecadores. É um perigo quando o homem está na casa, na presença de Deus, e não reconhece mais que é um pecador. E não reconhece mais os seus pecados. Mas na presença de Deus, ele reconhece e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador.
Aí Jesus disse assim, foi verdade, você é pecador, então você não serve para estar comigo. É isso que Jesus disse? Jesus disse para ele, você é pecador mesmo, melhor não estar comigo não. Vamos voltar e você segue o seu caminho. É isso? Sabe o que Jesus disse para ele? Não temas, porque a partir de hoje serás pescador de homens. Ramandará, Suriandarai. Ramandará. Se coloque de pé nessa noite. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu gostaria que você, diante da presença de Deus, porque Ele está aqui nesse lugar, reconheça que o Senhor, Ele é quem está no controle a partir de agora do teu barco, da tua vida. Jesus, quem está no controle da tua história. Receba essa palavra nessa noite, sabendo que o Senhor está te convidando a viver um nível maior. Quantos creem nessa palavra? Exalte ao Senhor com as palmas nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Para a glória de Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.